Olá, gente, boa tarde. Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo para vocês, né? E falar mais sobre um pouquinho desse assunto que eu venho abordando. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero falar para vocês um pouquinho de mim, porque muitas vezes eu escrevo errado ou falo algumas palavras erradas. Não é por não saber falar o português corretamente, não é isto. É assim, eu mal sei ler e mal sei escrever. Eu sou uma pessoa que não tive estudos. Sou uma pessoa que nunca frequentei escolas, porque eu vim do Brasil, eu vim do lugar onde não havia estudo no meu tempo. Não sei como que se diz aqui em Portugal, mas no Brasil é a roça. Eu vim de um lugar onde era roça, onde era mesmo um lugar sem escola, um lugar onde eu não tive estudo. E tudo que eu aprendi sozinha, com muito esforço e com muita vontade. E se hoje eu sei ler alguma coisa, escrever alguma coisa, foi tudo pelo meu esforço e a vontade que eu tinha de aprender, aquela vontade louca de saber pelo menos escrever meu nome e, e ler alguma coisa. Então eu quero pedir desculpa a vocês se por acaso eu escrever alguma coisa errada ou falar alguma palavra errada, que vocês me desculpem, porque muitas vezes eu não sei expressar as palavras direita. E depois também, além disso, além de eu não ter um estudo suficiente, não sei usar as palavras corretamente, e como eu também sou imigrante, vivo aqui em Portugal já há quase 20 anos, então eu misturei um pouco daquele sotaque caipira, né? E misturei um pouco daquele sotaque meu com um sotaque português, que por mais que a nossa língua é portuguesa, mas é, é outra maneira diferente de se falar, de escrever. Então, muitas vezes eu tenho muita dificuldade, sim, em expressar as coisas e tenho dificuldade em escrever, e por esse motivo venho cá falar o porquê de erros, não é, ortográficos, o porquê talvez de palavras talvez até mal colocadas. Mas o meu objetivo não é esse, não vim aqui para falar coisa científica, não estou aqui para falar em grau de estudo que eu tenho, que infelizmente não tenho, mas não foi por não querer, foi por falta de oportunidade, não é? Porque sempre fui uma pessoa muito esforçada, mas muitas coisas não pude fazer, não tinha como fazer, porque não estava ao meu alcance. Mas me sinto, mesmo assim, sinto bem pelo pouco que eu aprendi, pelo pouco que eu estou aprendendo até hoje. E o meu objetivo aqui é levar o vídeo sobre o autismo, sobre esse assunto que é tão polêmico e ao mesmo tempo tão desconhecido para muita gente ainda. Existem pessoas que já tá na fase adulta aí com 20, 30 anos e até hoje não foram diagnosticados que tinha essa perturbação, porque o autismo é uma perturbação, não é? E por isso muitas crianças estão sofrendo, muitos pais hoje em dia sofrem muito, porque quando a gente não sabe aquilo que nossos filhos têm, é normal que a gente vai sofrer, porque é triste você ver o seu filho ter uma crise de autismo, é muito triste você ver seu filho cair no chão, se jogar, é muito triste. Muitas vezes, dependendo da crise, ele se machuca ele próprio, ele agride, né? Ele agride a pessoa que está perto dele, porque ele não agride porque ele é má, ele não agride porque ele é mal educado, não. Ele é uma maneira dele se defender daquilo que ele está passando, porque aquilo é uma coisa muito forte, que passa na mente dele, e naquele momento ele perde o controle. E quando ele perde o controle, o que acontece? Ele, para se defender ou para expressar o que ele está sentindo, ele se expressa de maneiras assim, tipo choro, muitas birras, fica muito agressivo.
Então, o meu objetivo é levar esse conhecimento, esse pouquinho que eu aprendi, a pessoas que, assim como eu, também não entendem, porque eu também não entendia e não sabia. Como eu já disse em outros vídeos, quando eu fiquei sabendo que a minha filha tinha autismo, eu não sabia nem do que se tratava. Eu nunca tinha ouvido falar nessa doença, pela minha ignorância, pela minha falta de conhecimento, por eu ter vindo de um lugar onde eu não tinha acesso a nada. Eu desconhecia esse tipo dessa perturbação, e como eu ainda desconheço muitas coisas que ainda eu não sei que existe. Eu só aprendi porque infelizmente aconteceu comigo. Então eu sofri muito enquanto não descobri o que a minha filha tinha. Eu sofri muito, a minha filha também sofreu muito, porque a gente sofre com a sociedade em si, o que as pessoas pensam de nós. Você sofre ao ver seu filho sofrendo, você sofre com a atitude das pessoas diante, porque não tem conhecimento daquilo e começa a julgar, falar mal do seu filho, falar coisas que você não queria ouvir, não é? Porque só quem tem um filho com autismo sabe o que é isto. Então, eu quero passar para as pessoas que procure, que se tiver um filho que tiver esse tipo de atitude, que tiver fazer coisas estranhas, ou um filho que você vê que você fala com ele e ele não, realmente não, parece que não está ali, que procure um especialista, um profissional que entenda, né? Que entenda do caso, que possa te ajudar, orientar, para você poder ajudar esta criança e se ajudar também. Porque se a gente não tem conhecimento, como que podemos ajudar se nós não sabemos nem do que se trata? Então, o meu objetivo é este, é fazer as pessoas a compreender o que é o autismo, não é? O que é ter um filho autista. Não importa como falo, com as palavras que falo, porque eu sinto, eu sinto dentro de mim que eu tenho que passar isso para outras pessoas, porque sei, infelizmente, que ainda há pessoas como eu, que ainda não têm conhecimento, não temos a oportunidade de cuidar dos nossos filhos porque não entendemos. E isso é muito triste. Às vezes as pessoas não sabem da nossa vida, não sabem dos nossos problemas e julgam a gente por tudo, não é? E você, diante desse sofrimento, diante dessa angústia, dessa dor, você muitas vezes pode até tratar teu filho de uma maneira que nem podia, mas por impulso, por ser tão julgado, porque as pessoas realmente não compreendem mesmo, não sabem o que é isso. E nós não podemos obrigar ninguém a compreender, a ninguém saber. Nós é que temos que saber e buscar conhecimento, buscar entendimento, não é? Porque as coisas, quando acontecem com nós, aí sim a gente precisa saber, precisa, como fala, precisa ter um pouquinho de conhecimento para poder ajudar. E sem esse conhecimento a gente não ajuda. E é isso que eu quero fazer. Eu tenho essa necessidade de falar sim com as pessoas sobre isso. Como eu já disse, eu sofri muito, a minha filha sofreu muito. E através desse vídeo eu acho que vai chegar até onde as pessoas que precisam vai poder ter oportunidade de ver esse vídeo e talvez se identificam com isso, não é que eu estou dizendo, porque de certa forma isto que eu estou fazendo é para ajudar as pessoas, as crianças que tanto sofrem por tanto preconceito, por tanto como que tão julgadas, e eles precisam muito de nós, precisam muito da nossa compreensão, precisa muito de amor, precisa que nós ensina eles a caminhar. Eles precisam de ser apresentados para o mundo.
E se nós não tiver esse conhecimento, como vamos fazer para ajudar? Então é isso que eu vim falar para vocês. Também estou aqui porque eu também quero agradecer as pessoas que partilharam o meu vídeo, as pessoas que assistiram o vídeo, porque quando vocês partilham o meu vídeo, vocês estão ajudando esses vídeos a chegar até onde ele deve chegar, a chegar nas mãos de quem realmente precisa ouvir isto. E também quando eu digo que eu gosto de ouvir opiniões, eu gosto de ouvir comentários, é porque também quero aprender, porque eu acho que tudo que eu vou ouvir, tudo que vocês vão falar também, e isso vai servir para mim também. É uma maneira da gente aprender, da gente começar a comunicar sobre isso, falar mais disso, porque de vez em quando a gente vê uma notícia, não quero dizer notícia, alguém falando sobre o autismo, falando, impor aquelas condições, mas não é uma coisa tão falada. De vez em quando você ouve, mas não é uma coisa que é tão discutida. E eu acho que isso precisa ser mais discutido, precisa ser falar mais sobre isso, para a gente poder ajudar mais, para a gente poder compreender mais, para a gente poder, como que eu posso dizer, a preparar essas crianças para o mundo, não é? Porque eles precisam de preparação, precisa que você pegue na mão dele e leve ele. Ele não consegue andar sozinho, ele não consegue sozinho. E nós, como pais, né, como mães especiais que somos, esse é o nosso papel. E eu quero e necessito de falar isto, porque eu sofri demais e com isso eu quero evitar que muitas pessoas passem por aquilo que eu passei. E muitas pessoas que até hoje estão passando e não sabem, para que procurem um especialista e fala sobre o assunto, porque só você sabe o que o seu filho sente, só você sabe quanto é difícil conseguir fazer o seu filho entender e pensar como você pensa. Então, a história é minha, essa é a minha história. Eu estou passando para vocês um pouquinho de mim. Eu não estou passando para vocês uma história do mundo, não. Eu estou passando para vocês aquilo que eu estou passando e aquilo que eu estou vivendo. Mas muito obrigado por todos que viram meu vídeo, por tudo que assistiram, pessoas que compartilharam, pessoas amigas que comentaram. Eu sou muito grata por isso e espero que vocês gostem, que vocês continuem mesmo comentando, que vocês continuem partilhando esse vídeo com os amigos, com outras pessoas, para que ele chegue realmente aonde tem que chegar. E que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês aperte aí os sininhos de notificações, que vocês comentem mesmo. E hoje é isso que eu vim aqui para falar e espero que vocês gostem, espero que vocês realmente assistam com muita atenção e façam seus comentários. Eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ouvir a opinião de todos, não é? Também não é só opiniões, é tipo curiosidade, tipo, como que eu posso dizer, vontade de conhecer sobre esse assunto, para a gente poder aprofundar isso, para a gente melhorar isso, porque isso ainda não está bom, ainda não está bem. Perante a sociedade, isso é muito discriminação, e quem tem filhos autistas sabe aquilo que estou falando. Agradeço desde já e muito obrigada por tudo. Até o próximo vídeo.